rapaziada esperta do Mundo História, do Mundo Edu, eu sou o professor Bussuda e hoje nós vamos falar sobre o Brasil dos anos dourados, o período interditaduras aí. Vamos lá, tocando aquela vinhetinha. Ui! Ui! Queridos, nós estamos falando desse período aqui que vai de 1946, quando recém tinha caído a ditadura do Vargas, até 1964, quando vai nascer o regime militar. Então vamos falar desse período interditaduras que alguns chamam de os anos dourados do Brasil. Lembrando, moçada, que nós estamos falando também do período aí que a gente não pode deixar de contextualizar da Guerra Fria, quando está se estruturando a nível de mundo esse bipolarismo, essa briga entre Estados Unidos e União Soviética, e o Brasil acaba sendo, de certa forma, envolvido nesse contexto. Porque aqui existia uma disputa política entre dois grupos, entre dois lados, os liberais e os nacionalistas. Os liberais, eles defendiam a nossa abertura econômica e principalmente o alinhamento com o bloco capitalista, e esse grupo dos liberais era muito bem representado pelo Partido da União Democrática Nacional, a UDN. Enquanto que os nacionalistas do PTB chamavam a UDN de entreguistas, diziam que queriam entregar o Brasil para o capital internacional, para o capital multinacional. E os nacionalistas tinham um projeto próprio, interno, nacional de desenvolvimento. Tá, Bussuda, mas tu falou da Guerra Fria, então os nacionalistas são comunistas. Aí é que tá, os nacionalistas não são comunistas. Mas no contexto da Guerra Fria, muitas vezes os caras enquadraram pessoas como Getúlio Vargas ou depois o João Goulart como se fossem associados ou tivessem interesse em implantar um regime socialista comunista no Brasil. Nesse período, moçada, nós vamos acabar estudando 5 presidentes, que são o Eurico Dutra, o Getúlio, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Vamos lá. Começando pelo Eurico Gaspar Dutra, que foi nosso marechal de campo na Segunda Guerra Mundial, volta da Segunda Guerra Mundial, e no fim da ditadura do Vargas, em 1945, ele é candidato para presidente e acaba sendo eleito e assumindo em 1946. O presidente Dutra é o presidente que assistiu ao estabelecimento da nova Constituição brasileira, a Constituição de 1946, que fez a volta da democracia. Temos que lembrar, moçada, que existiu a Constituição Polaca de 37, da era Vargas, que trouxe a ditadura do Vargas, e agora voltava a democracia, com eleições diretas, com direito aí à imprensa livre, com direitos trabalhistas, voto secreto e etc. e tal. Mas voltávamos então a ter um período democrático no país. E dentro desse período democrático, rapaziada, o presidente Eurico Dutra, ele é um dos que opta por uma aproximação do Brasil com o bloco capitalista e acaba fazendo um alinhamento com os Estados Unidos da América. Só que é o que eu estou te falando, como é período de Guerra Fria e de bipolarismo, esse alinhamento com os Estados Unidos tem consequências como, por exemplo, a ruptura com a União Soviética. O Partido Comunista volta a ser fechado, os senadores que tinham sido eleitos pelo Partido Comunista não poderão assumir o poder e o Brasil está se posicionando então dentro desse cenário mundial. A economia para o presidente Dutra acabou se transformando numa economia liberal. Uma economia liberal, moçada, tem vários entendimentos. Pode ser de não intervenção, pode ser de abertura econômica, e no caso do presidente Dutra acabou sendo uma economia de importações, porque abriu as portas do mercado brasileiro, mas começou a trazer muito produto de fora. Não tínhamos uma indústria, por exemplo, de bens de consumo duráveis ainda estabelecida. O Brasil, que inaugurou a TV em 1950 com a TV Tupi, ele acabou tendo que importar muitos aparelhos de televisão porque não se produzia aqui. Para muitos historiadores, moçada, essa economia liberal acabou levando a uma fuga de dólares e a queima da nossa reserva de dólares, levando a uma certa dependência da economia externa. Mas a nível interno, dentro de Brasil, o presidente Dutra se destacou pelo Plano SALT, abreviatura para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Seria o primeiro grande plano econômico da história do Brasil a investir em setores diferentes, investir em saúde, alimentação, transporte e energia. A bem da verdade, moçada, observe para uma coisa. Esses governos do período que a gente está mencionando aqui, chamando de os anos dourados,
eles acabam investindo muito menos em saúde, alimentação ou educação, por exemplo, do que vão investir em setores como o transporte e a energia. Sim, o Eurico Dutra não conseguiu criar uma distribuição de alimentação, um sistema educacional forte, uma saúde de qualidade. Mas, moçada, passados os anos de Eurico Dutra, seu mandato de 5 anos, que era o que estava previsto na época, já se ouvia a musiquinha "Bota o retrato do velho outra vez". Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Rapaziada, Getúlio Vargas voltava. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Getúlio, moçada, que nunca tinha sido presidente escolhido pela nação brasileira naqueles 15 anos da era Vargas, agora finalmente foi eleito pelo povo, ainda como consequência de toda a imagem que foi criada pelo DIP, de toda a imagem que foi construída pelo Estado anteriormente, mas agora, em 1951, Getúlio Vargas era presidente eleito pelo povo. E Getúlio, rapaziada, ele volta como sempre, nacionalista em suas propostas, trabalhista em suas medidas e populista em seus atos. A política nacionalista e trabalhista de Getúlio Vargas começou a incomodar, na verdade, moçada, os liberais da UDN, que faziam a grande oposição e a grande crítica ao presidente Vargas nesse momento, contra, sobretudo, as medidas nacionalistas de Vargas. É porque, moçada, Getúlio, apesar de não ter mais a ditadura, ele continua tendo uma postura similar e de investimento nos setores nacionais. O presidente Getúlio Vargas vai conseguir, em 1953, depois de muito embate com o Congresso Nacional, a criação da Petrobras, a nossa empresa brasileira de exploração de petróleo, que até os anos 90 teve monopólio sobre a exploração petrolífera no país. Getúlio não teve o mesmo sucesso com a Eletrobras, que ele não conseguiu criar porque o Congresso Nacional, com grande participação dos liberais, não aceitou. A Eletrobras seria criada mais tarde pelo João Goulart nos anos 60. Para evitar a grande evasão de capitais do Brasil, Getúlio teria proposto também a lei de remessa de lucros, onde as grandes multinacionais que vinham para cá não poderiam enviar todo o dinheiro ou teriam uma limitação do dinheiro que poderiam enviar para fora. Esta lei não foi aprovada no Congresso Nacional. O ministro João Goulart, que mais tarde viria a ser presidente, também sugeriu ao presidente Vargas 100% de aumento no salário mínimo. Depois de toda uma polêmica por conta disso, e o ministro inclusive sendo demitido, no dia 1º de maio de 54, Dia do Trabalhador, Getúlio Vargas anunciou e garantiu 100% de aumento no salário mínimo. As medidas nacionalistas e trabalhistas de Vargas incomodavam muita gente, né, rapaziada? E aí, por exemplo, já havia surgido antes o Manifesto dos Coronéis. Eram mais de 80 oficiais do Exército Brasileiro criticando as medidas do Vargas, criticando o aumento de salário que o Vargas tinha dado, dizendo que os militares ganhavam muito pouco e coisas assim. A UDN e outros partidos menores que vinham de arrasto com a UDN criticavam Getúlio Vargas e Carlos Lacerda, esse rapaz aqui, o dono do jornal Tribuna da Imprensa, um dos grandes líderes dos liberais e da UDN, ele baixava o sarrafo no Getúlio Vargas. Gente, aqui inclusive fica uma reflexão. O Tribuna da Imprensa, o jornal atacando o presidente Vargas. Nós temos que conseguir analisar que até nossos dias existem setores da área de comunicação, este ou aquele, que atacam aquele ou aquele outro presidente ou favorecem este ou aquele candidato sempre. Devemos entender a mídia, rapaziada, não como algo isento, mas fruto de um processo histórico e de grupos sociais e políticos também. Te liga nisso. Moçada, como Lacerda criticava muito Getúlio Vargas, Lacerda acabou, por acaso, sofrendo um atentado. Era o atentado da Rua de Toneleiros de 1954. Lacerda estava voltando para sua casa, aproximadamente pelas 3 da manhã, quando se ouviram 2 disparos.
Um acertou no peito do Major Rubens Vaz da Aeronáutica, que estava junto com Lacerda, e Rubens Vaz acabou morrendo na hora, ao vivo. Carlos Lacerda tomou um tiro de raspão no dedo mindinho do pé esquerdo e ficou gravemente ferido, como a gente percebe aqui. Tá, moçada? Tiro de raspão no dedo mindinho do pé esquerdo não deixa ninguém gravemente ferido. Só que Lacerda utilizou dessa imagem na sua capa de jornal do dia seguinte para acusar Vargas pelo atentado da Rua de Toneleiros. E o pior, moçada, é que o exame de balística da bala que matou o Major Rubens Vaz levou a identificação do seu dono, que disse que havia sido contratado por Gregório Fortunato. E Gregório Fortunato era chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Gregório, foi o Getúlio Vargas que mandou você matar o Carlos Lacerda, não foi? Olha, eu resolvi matar, o seu Getúlio não sabe de nada. Getúlio, foi você que mandou o Gregório matar? Eu não sei de nada, nem sabia que tinha morrido. Nunca se comprovou, moçada, exatamente se Getúlio mandou ou não, mas existe uma possibilidade que sim. E justamente aí se desencadeou uma grande oposição a Getúlio Vargas. Setores militares, setores políticos, setores da imprensa, como o jornal Tribuna da Imprensa, como o jornal O Globo e outros jornais, atacavam Getúlio. Afundado naquilo que ele mesmo chamou de um mar de lamas, Getúlio convocou uma reunião com seus ministros para ver qual a melhor opção. Próprios ministros de Getúlio sugeriram que ele renunciasse no meio dessa confusão toda. E foi aí, depois dessa longa reunião, na noite de 23 de agosto de 54, que na manhã de 24 de agosto, Getúlio acabou dando um tiro em seu peito e ceifando a própria vida. Getúlio Vargas, moçada, se matou e logo depois escreveu a Carta Testamento. Opa, ele escreveu a Carta Testamento e depois se matou. Mas de qualquer maneira, moçada, o suicídio de Vargas deixou como legado a Carta Testamento de Getúlio, onde ele exalta a sua participação no Brasil democrático, na construção do Brasil, com a criação do Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, aumento de 100% do salário mínimo e coisas assim, onde ele se coloca como herói do povo brasileiro e que vai oferecer o seu sangue para as aves de rapina que atacavam o seu povo. Moçada, o povo que ainda lembra do Vargas construído durante o Estado Novo, o Vargas herói do Brasil, quando o povo ouve a leitura nas rádios da Carta Testamento, quando o povo lê em alguns jornais a Carta Testamento, o povo vai às ruas, o povo quebra tudo. Tinha umas veinhas lá que saíam dando voadeira nos policiais porque elas queriam que o Vargas não tivesse morrido e culpavam os jornalistas, os militares e políticos pelo suicídio do Vargas. Conforme alguns historiadores, rapaziada, o suicídio de Vargas e a grande comoção popular causada pela Carta Testamento podem ter evitado em 10 anos o golpe militar no Brasil. Porque conforme alguns indícios apontam, os militares estavam se preparando para derrubar Getúlio Vargas. E nós tivemos realmente 2 anos complicados depois do suicídio de Vargas, onde o Café Filho, vice do Vargas, renunciou e Carlos Luz, o presidente do Senado, conforme apontam algumas pesquisas, estava de acordo com um golpe militar para evitar a posse de Juscelino Kubitschek, que havia sido eleito em 55. Nós tivemos este senhor aqui, moçada, o general Henrique Teixeira Lott, que teria evitado um golpe militar com um golpe militar. Henrique Lott, ele dá um golpe, afasta Carlos Luz, mas coloca Nereu Ramos, presidente do Supremo Tribunal Federal, como presidente e vai dizer algo mais ou menos assim: dei um golpe, tirei o Carlos Luz porque o Carlos Luz, ele queria um golpe militar. Eu dei um golpe para tirar ele e garantir que JK assuma o poder em 56. O Brasil tem Constituição, o Brasil tem presidente, o Brasil tem democracia e isso vai ser mantido e eu estou garantindo. Depois dessa confusão, em 1956, assume Juscelino Kubitschek, o homem dos 50 anos em 5. Vamos modernizar o Brasil, 50 anos em 5 anos de governo. JK, moçada, é o precursor daquilo que a gente chama de o nacional desenvolvimentismo,
Um modelo que para muitos historiadores serve para esta época que nós estamos estudando, onde que se associa o capital nacional estatal com construção, por exemplo, de hidrelétricas e rodovias, mas se abre para que empresas como a de automóveis possam ter vindo para o Brasil. Para modernizar o Brasil 50 anos em 5, do jeito que JK falava, ele cria o Plano de Metas, uma série de investimentos na área de educação, de saúde, transporte, energia e coisas assim que iriam alavancar o crescimento brasileiro. Foi aí que nasceu Brasília, a nova capital federal, planejada, construída pelos candangos, os operários que vinham lá do Nordeste, e idealizada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A indústria de automóveis se instalava no Brasil com a Ford, com a Volkswagen e outras indústrias que depois acabaram vindo para cá. E o Brasil, moçada, na verdade, estava desenvolvendo nesse período não só os automóveis, mas como a indústria de bens de consumo duráveis. Atente, moçada! Getúlio Vargas, na era Vargas, tinha criado a indústria de base. JK está trazendo a indústria de bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos e afins, e dando mais um passo na industrialização brasileira. Juscelino Kubitschek construiu rodovias como a Belém-Brasília, hidrelétricas como as de Furnas e Três Corações em Minas Gerais. Mas, moçada, atentemos. Esses 50 anos em 5 no Brasil, será que estavam acontecendo? Se estivesse acontecendo, era na região sudeste, porque nós estávamos apresentando um desenvolvimento econômico concentrado no sudeste. Uma prova disso, moçada, é a necessidade de criar a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para tentar desenvolver o Nordeste, que é uma área que não conseguia prosperar. Dentro também das obras de JK, Brasília, rodovias hidrelétricas, nós temos o crescimento da dívida externa brasileira. A inflação também era um problema recorrente à época e começava a crescer cada vez mais. Ao mesmo tempo que a gente deve lembrar de destacar a falta de investimentos em educação e saúde de JK, que levaram, por exemplo, a esta charge. Primeiro, o projeto de automóveis. Depois você, tá? Como eu falei para você no início da aula, rapaziada, o povo parecia ficar de lado. Áreas como educação e saúde não prosperavam em nosso país. Mas aí, moçada, o Brasil ia conhecer um herói, um redentor, este senhor aqui, Jânio Quadros, que vinha com a campanha do Varre, Varre, Vassourinha. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Presidente Jânio Quadros, um homem de São Paulo, carreira meteórica, foi prefeito, depois foi governador do estado, depois foi deputado federal e na sequência presidente. O homem de terno preto e amarrotado que tinha caspa e o povo adorava esse rapaz. O homem formado em português e direito, que falava fácil com o povo, mas falava difícil para os políticos não entenderem o que ele estava falando. O presidente mais bem votado até aquela época na história de nosso país. Moçada, o presidente Jânio Quadros acabou tendo apoio, inclusive, de setores mais conservadores da época, como a UDN, que ajudou a alavancar a sua candidatura e ajudou a colocar Jânio Quadros no poder. E quando o Jânio Quadros assume o governo, ele lança o programa da Ação Moralizadora. O problema do nosso país é a questão da moral. A gente tem que começar a resolver o problema da moral. Olha, esse negócio, as mulheres vão aí de biquíni nas praias, pouca vergonha. O pessoal fica consumindo lança-perfume, tomando cachaça, aquele absinto. Temos que organizar isso aí. Jânio Quadros proibiu o uso de biquíni nas praias, que eu também acho que a gente não tinha que usar biquíni, a gente tinha que ir pelado na praia. No, God, please, no! No! Jânio Quadros proibiu o consumo de absinto, proibiu o uso de lança-perfumes, proibiu rinha de galo, proibiu corrida de cavalos em dia de semana, o que muda muito a vida do Brasil. Eu odeio ele! Mostrado os problemas como a inflação e a crescente dívida externa continuavam.
Mas não foi a ação moralizadora que enfraqueceu o Jânio, nem o crescimento da dívida externa e da inflação, mas sim a tal de política externa independente. Jânio Quadros disse que no contexto da Guerra Fria ele podia ser amigo dos Estados Unidos e da União Soviética, reatou relações com a União Soviética, condecorou o guerrilheiro Che Guevara com a condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul, uma importante condecoração militar do Brasil. Imagina a felicidade dos militares que odiavam o Che Guevara ao ver o Che Guevara condecorado. Jânio manda seu vice, João Goulart, à China para manter relações diplomáticas estreitas com o país comunista. E Jânio começa a sofrer pressão e Jânio renuncia. Simples assim. Jânio renunciou. O presidente Jânio nunca explicou, moçada, por que ele renunciou, mas alguns historiadores até acreditam que era uma tentativa de golpe ou de fortalecimento dele no poder. Ele teria pensado: sou o presidente mais bem votado do Brasil até hoje. Os políticos não gostam muito do Jango, que é meu vice, porque ele tinha proposto dar aumento do salário mínimo lá na época do Vargas. Eu vou renunciar, os políticos vão pedir para que eu fique, o povo vai sair às ruas e me quer no poder, e eu vou ter grandes poderes no Brasil. E nada disso aconteceu, rapaziada. Jânio renunciou, os caras deram tchau para ele, o povo não saiu às ruas, saíram duas velhinhas. Ai, fica, Vargas, fica! O Vargas já tinha morrido, nem sabiam mais quem era o presidente. E o senhor Jânio Quadros lançou o Brasil num quadro de instabilidade política muito grande que culminaria com o golpe militar de 1964. Porque o João Goulart, o próximo presidente, que era vice de Jânio Quadros, ele estava na China. Os deputados e senadores não queriam que ele assumisse, chegaram a nomear Ranieri Mazzilli, presidente do Senado, como presidente do Brasil. Foi aí que apareceu o Brizola, no Rio Grande do Sul, com a sua campanha pela posse de João Goulart, o movimento da legalidade. Você está na Constituição que o vice assume, o Jango vai assumir, porque ele é meu cunhado e do meu partido, e porque ele está na democracia e vai assumir essa porcaria. O Brizola ameaçava o Brasil, inclusive, de guerra civil contra o Rio Grande do Sul, e aí que o Senado e a Câmara dos Deputados acabou recuando. Aceitaram o João Goulart, mas João Goulart teve que engolir a seco a criação do parlamentarismo no Brasil. De 1961 a 63, nós tivemos um regime parlamentarista no nosso país e o presidente João Goulart ficou com quase nada de poder. O parlamentarismo brasileiro, moçada, foi um fracasso. E em 63, o presidente João Goulart conseguiu, através de um plebiscito, a volta do presidencialismo. Jango, na volta do presidencialismo, anuncia as reformas de base. Vamos fazer uma diversidade de reformas agrária, urbana, eleitoral, tributária, educacional e vamos alavancar o crescimento de nosso país. As reformas, moçada, nunca aconteceram. O presidente João Goulart foi acusado pelos setores militares e conservadores de ser um perigoso comunista que estava querendo implantar uma ditadura no Brasil. O contexto, o ambiente e o golpe em si, moçada, vocês podem assistir na nossa próxima aula, a aula sobre o regime militar de 1964 e 85. O regime que interrompeu um período democrático e de crescimento da democracia no nosso país e implantou 21 anos com um regime de exceção. Certo, moçada? Já vai no embalo, já vai ali, já assiste o regime militar e já vai te preparando cada vez mais e cada vez mais confiante, forte, firme e certo de que você vai estar com o nome lá entre os selecionados pelo Enem. Vamos lá, moçada, rumo ao topo do Enem. Segue firme, um grande abraço, é nóis!